Shalom, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Passando aqui rapidinho para esclarecer uma dúvida que é divulgada no meio acadêmico. O nome de Deus, Yehová no hebraico, como aparece nas Escrituras, Yehová no hebraico, Jeová em português, teria alguma mistura com as vogais da palavra Adonai? Bem, alguns imaginam que sim, e obras acadêmicas também, algumas delas divulgam que sim. Mas tem acadêmicos também que mostram que não. Você vê aqui o tetragrama, as 4 letras, as 4 consoantes. O judeu já falava as vogais. Foi depois de um tempo que eles passaram a escrever essas vogais. Mas antes, as pessoas olhavam aqui para essas 4 letras e já sabiam vocalizar. Bom, depois de um tempo, quando eles escreveram as vogais, alguns passaram a supor que não eram as vogais verdadeiras, mas era misturada com as vogais de Adonai. Bem, se fosse assim, então teríamos A, O e A de Adonai, e essas mesmas vogais A, O, A teriam que se encaixar aqui no tetragrama. Teria que ter aqui A, O e A. Mas você percebe que está diferente, né? Aqui em Adonai tem A, e aqui no tetragrama tem E. Yehová não é Yahová. Então tem essa diferença aí. Porque sabemos que não é misturada essas vogais aí. Por causa da revelação do próprio Deus, lá em Êxodo 3, 14 e 15, ele se apresenta e diz o nome Yehová, Jeová em português, e diz que seria conhecido assim para sempre. E lá em Apocalipse, ele revela plenamente a sua eternidade, quando ele diz que ele é aquele que era, que é e que será. Hayá, Rové e Rié, isso em hebraico. Essas 3 palavras, Hayá, Rové e Rié, aquele que era, que é e que será, dessas 3, Deus usou a composição delas para o seu próprio nome. Aqui tem 2 letras, Ye, aqui Rov, e aqui A. Yehov, A. Yehová. Esse é o nome de Deus revelado de acordo com o que ele mesmo mostra nas Escrituras. E temos manuscritos em hebraico, Apocalipse em hebraico, que também concordam. Esse manuscrito bíblico aqui, a gente pode consultar ele gratuitamente. Ele é o Hebrew Gaster, aqui está o nome dele. Veja que aqui tem um livro de Apocalipse. Ó. Começa o capítulo 1. Essa é uma cópia hebraica. E aqui, quando a gente segue adiante, vemos o versículo 8 aqui, ó, que eu mostrei mais detalhado para vocês. Anihu Ve Hashem, e mais adiante ele vai declarar Ahayá, Verové e Ve Irie, aquele que era, que é e que será. Por isso mesmo, as vogais vêm daqui, não são misturadas com nenhuma outra palavra. Esse é o primeiro esclarecimento das Escrituras. Agora, alguns ainda permanecem com aquela dúvida, mas os livros, os acadêmicos divulgam tanto? Bom, na verdade, acabamos de explicar aqui para você que Yehová é a forma como aparece nas Escrituras, tá bom? E não seria uma mistura com Adonai, porque as vogais E ou A de Yehová são diferentes de A ou A de Adonai. Você está vendo a diferença aqui? De A para E? Pois é, alguns ainda tentam explicar. Será mesmo que ocorreria essa transformação, essa mistura da vogal A se transformar em vogal E? Ou seja, vogal A, Shivá composto, se transformar em vogal E, Shivá simples, no tetragrama? Bom, essas 2 letrinhas são semivogais e elas não podem sofrer mudança, alteração na língua de forma aleatória. Tem que ter uma regulação. Bom, e no caso do tetragrama? Não existe regra para que ocorresse essa transformação, essa mistura de vogal A se transformar em vogal E. Shivá composto se transformar em Shivá simples. Não temos uma regra regulando isso. Então, não tem base na língua hebraica. Mas vamos aprofundar. Alguns imaginam que é o seguinte: bom, nós encontramos o nome divino escrito sempre com preposições, lá, vá ou ba, e aí tem um tetragrama junto. Você percebe aqui que a gente colocou os pontos de interrogação,
porque é o seguinte, eles escrevem faltando uma vogal. E aí alguns pensaram, bom, mas se está aqui, lá, e logo aqui no tetragrama desaparece a letrinha E, então acho que houve uma contração aqui que misturou o A. Então ficou lá e rovar mesmo, ou vai rovar, ou vai rovar. No caso, a letra E desapareceu, então misturou com a vogal A, que seria o patar, e aí alguns acharam que isso seria prova de que estava misturado com Adonai. Bem, é verdade que alguns manuscritos apresentam essa escrita, mas hoje em dia já temos há cerca de uma década manuscritos digitalizados que mostram a escrita do nome divino completo. Veja que aqui está incompleto, mas temos esse manuscrito, por exemplo, que está completo. Lá Yehová. Também temos essa outra forma, Ba Yehová. Está tudo completo aqui, todas as vogais plenas. Me Yehová. Aqui a gente percebe que está faltando, mas aqui a gente percebe nesse outro manuscrito que está completo. E são vários manuscritos que mostram que o nome divino, mesmo com preposições, não sofria, então, alteração para a letra A. Continuava, sim, com a letra E, de modo que não tem mistura com as vogais de Adonai. Mais um exemplo? Vaie, aqui, ó, Vaie Rová, tá? Manuscrito da coleção de Firkovitch, é VR2, B52. Mas se você quiser também, você pode olhar outro manuscrito, que é esse aqui, ó. É o Evangelho de Lucas. Para achar o Evangelho de Lucas em hebraico, você coloca aí VAT EBR 530 PT1. E aqui você vai passar alguns folhos, vai chegar aqui nesse fólio 11. Você está vendo aqui, ó, o nome aqui Luca, tá? Em hebraico. E ele começa a trazer o relato aqui a respeito da visita do anjo Gabriel. Logo no início, na primeira página aqui, a gente já percebe, ó, que ele escreve aqui o nome divino como Yehová. Tá vendo? Lifnei Yehová. É uma expressão hebraica muito conhecida, se referindo a Jeová Deus. Tá. Se eu passar o folho aqui adiante, a gente vai ver várias vezes que Lucas, aqui, essa escrita hebraica, essa tradução do Evangelho para o hebraico, tem aqui Yehová, novamente encontramos o nome divino Yehová, e mais surpreendente aqui, ó, você vai encontrar lá Yehová, lá Yehová. Então não tem mistura com as vogais de Adonai. O nome é com essas vogais E ou A, que são genuínas, que são legítimas para o nome divino, dentro dessas fontes que estamos aqui mostrando, né? As escrituras disponíveis até o momento, tá bom? Então, o nome divino não tem mistura com as vogais de Adonai e você mesmo pode consultar os manuscritos se desejar. Uma última dúvida que as pessoas ficam é a seguinte: mas não foram os maçoretas que se confundiram? Os maçoretas, os judeus, os escribas? Na verdade, antes deles, muito antes deles, do século segundo depois de Cristo, terceiro, quarto depois de Cristo, os gregos, por exemplo, alguns já escreviam o nome divino usando as vogais EOA ou AOA, né? Iaová ou mesmo Iaeová, tanto em grego como em copta. Estudiosos já têm obras com essas escritas catalogadas. Então, não eram só os maçoretas que usavam essas vogais, os judeus, mas outros povos também, como gregos, né? O nome de Deus com essas vogais E, O, A ou A ou A já era muito conhecido. É interessante que um autor grego, lá do terceiro, quarto século, Eusébio, ele, na sua obra Preparatio Evangelica 2, livro 2, ele vai dizer a respeito do nome divino. Ele não vai falar o nome claramente, ele não vai dizer, mas ele dá uma dica. Ele diz assim: hepta fonenta theon. Ele está se referindo ao nome de Deus, diz hepta, sete, fonenta. Pode ser aqui vogais ou fonemas. E ele está se referindo ao Deus dos hebreus, ó, hebraiós. Tá vendo? Então, ele nessa obra aqui, ele está relatando que o nome de Deus seria como sete vogais, como sete fonemas. E é interessante que a forma Yehová em hebraico
tem exatamente 7 letras, 7 fonemas, tá? Essa é uma prova adicional. Mas é claro que o próprio texto bíblico, Deus, ele já se revela lá em Êxodo 3:15, Apocalipse 1:8, como sendo o eterno, e é daí que vem então as letras e a composição do seu nome, de forma que as vogais são legítimas, não tem mistura com nenhuma outra palavra. Acredito que isso tenha ficado claro. Bom, eu agradeço sua atenção dada esse assunto, espero que tenha compreendido. Fique com as bênçãos de Jeová na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.